Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre áreas do direito mais bem remuneradas. Nós entrevistamos um advogado empresarial que conta no detalhe como ele começou, quanto tempo levou, qual foi o ponto da virada no seu escritório empresarial e principalmente quais foram os meios que ele utilizou para, por exemplo, se tornar uma referência no meio de startups, uma área de atuação dentro do direito empresarial que muitos advogados querem adentrar, e ele dá detalhes por onde você pode caminhar, por onde você pode criar relacionamentos que te favoreçam e que de fato te coloquem em contato com este público-alvo. Lembrando a você que este é um corte do Trimind Cash que nós gravamos semanalmente com advogados de diferentes áreas de atuação. Nesse episódio a gente entrevistou o Danton Zanetti. Ele que é advogado, professor e coordenador de um curso de Direito Digital de pós-graduação, sócio fundador um pouquinho mais de 5 anos de um escritório de advocacia que já é referência no direito empresarial, atende grandes empresas, e ele conta nesse podcast detalhes como, por exemplo, áreas do direito pouco exploradas, como captar clientes no direito empresarial e marketing jurídico, dá detalhes da trajetória e o que fez o escritório dele se tornar uma referência. Vale muito a pena você dar uma olhadinha nesse corte, mas já vou deixar aqui em cima para você o link do episódio completo, para você deixar separado depois do corte, dar uma olhadinha na íntegra. Então, vamos ao episódio. Vamos dar uma pivotadinha aqui, Danton, falar de um assunto que muita gente procura, que é áreas do direito mais bem remuneradas. Muito advogado tentando entender onde é que está o dinheiro da advocacia. Eu vou dar um contexto aqui para essa pergunta. Você atuou desde o começo lá, em uma área de nicho, da energia, que você já contou um pouquinho aqui. Hoje, aí você migrou para contrato e hoje você tem outras áreas. Você falou um pouquinho de startup também, que talvez não dê tanto dinheiro no primeiro momento, dependendo do estágio da startup. Tem algumas que dão bastante dinheiro, mas outras não. Pergunta a você, dentro da sua trajetória, teve algum momento, ponto da virada do escritório, financeiramente, que você fala assim, poxa, aqui eu acertei, foi contratual? Em que momento? O que você pode falar sobre áreas do direito mais bem remuneradas? Como é que é a tua visão sobre isso? Se tem no curto, se tem no longo prazo, como é que você equilibra as contas do escritório? Conta um pouquinho sobre isso. Essa questão do curto e do longo prazo, se tivesse uma resposta fácil, todo mundo ia estar bem sucedido, todo mundo ia estar bem na vida, Mas eu vejo as coisas na constância e na busca por resultado, a entrega para o cliente. Eu acho que isso demanda tempo, ninguém faz um nome a partir do nada, ainda mais num mercado tão tradicional quanto a advocacia, Então, é preciso ter constância, esse seria o primeiro ponto. Mas é fato que existem, todo mundo tem seu turning point, todo mundo tem as suas histórias, as suas experiências ali que consideram acertadas. Eu acredito que por ter visto o mercado com uma certa antecedência e por ter me posicionado e ter focado em áreas, aprender a dizer os nãos, eu acho que essa é uma grande dificuldade e uma grande virtude assim, também. Você deixar, por exemplo, um caso de direito de família, um divórcio, enfim, para você focar na tua atuação com contratos, na tua atuação com startups. E daí, quando você começa a fazer isso com mais regularidade, com mais constância, e entregando o serviço de uma forma com qualidade, com excelência mesmo, as coisas não têm como não acontecer para você. E foi o que aconteceu para mim, é isso que eu abro para vocês aqui nessa conversa. As startups começaram a reconhecer meu trabalho, os caras se indicam muito, indicam os próprios serviços, indicam o serviço de concorrente, e indicam, por que não, o advogado que ajudou eles a crescerem. Então, esse comprometimento com o crescimento do cliente é fundamental. Há quanto tempo levou, Isso que você falou tem um valor absurdo, Eu disse alguns nãos para começar a receber alguns sims. Na prática é mais ou menos isso. Quanto tempo levou? Você montou o teu escritório, depois de 1 ano e meio, 2, quanto você teve que acreditar, apostar para que o mercado começasse a reconhecer, Você começou a buscar, Acho que quando você diz o não, você busca conhecimento, você fica mais focado no cliente. Como é que porque às vezes o advogado que está procurando isso, ele não entende. Ele entende que ele tem que focar, sabe? Isso é muito claro. Todo mundo fala sobre isso, acho que já é muito óbvio. Agora ele não entende o tempo. Às vezes ele está ali há 6 meses e fala, tô há 6 meses aqui, tô fazendo post no Instagram e ninguém me procura aqui para startup. Como é que foi isso com relação a tempo? O tempo, acredito assim que a partir de 2 anos a coisa começou a engrenar. E daí, a partir disso, ela exponencializa, sabe? Você vê que você encaixou, que você tem o teu nicho, que você está começando a ser conhecido em um determinado meio.
E daí, a partir disso, uma indicação leva a outra. Eu lembro uma vez que eu conversei com um colega advogado, ele falou, ele já tinha escritório, ele saiu da faculdade e abriu escritório, então eu estava abrindo meu escritório na época, anos depois, ele falou, cara, a gente já está na 4ª geração de indicação de cliente, ou seja... Caraca, que legal. Então, veja a capilaridade do escritório dele, né? E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu quero chegar aí. E isso começou a acontecer para mim a partir do 2º ano, 2 anos e meio, daí a partir disso a coisa mudou de figura para mim. Você nunca criou uma estratégia para receber indicações, sempre foi uma coisa natural do perfil do teu cliente? Eu acredito muito nisso, eu acredito no orgânico, sabe? Se vocês forem no meu Instagram, @danton.zanetti, vocês vão ver que eu não sou o advogado instagramer, digital influencer, eu não gosto muito disso, para mim não faz sentido. Eu sei que tem muita gente que se dá super bem com isso, e vocês já devem ter entrevistado outros que são o oposto de mim, né? Mas eu acho que também é possível você ter sucesso através do orgânico, através de não de macetar conteúdo na cara das pessoas, né? Mas ser constante, sem prejuízo disso, ser constante. E é um marketing jurídico offline, né? Você acabou de citar várias coisas. Tá entregando valor, né? Você estava lá nos eventos, você estava prestando consultas, estava se relacionando. Há 5 anos você começou a participar por causa de um amigo, você deu bola para aquilo, né? Você falou, cara, eu vou nisso aí. E aí esse relacionamento orgânico, com o tempo, ele já não é o mesmo efeito no final das contas, né? O digital ele só potencializa às vezes, né? Um pouco antes, assim, né? E o cara que tá passando por essa fase agora no meio da pandemia, assim, que não tem a facilidade dos eventos presenciais, toma uma cervejinha com o cara, dá uma consultoria grátis ali no pé do ouvido, cara. O que você vê, assim, que o cara pode fazer de se reinventar para conseguir isso? Acho que essa é a palavra mesmo, se reinventar, porque a pandemia mudou um pouco essa dinâmica. A gente não tem mais como ir num meetup com 30, 40 pessoas, enfim... e nesse ponto as redes sociais ganharam muita importância, né? Seria até injusto a gente falar que não pode ter Instagram, não pode divulgar serviço, etc. Porque isso ia acabar, né, dificultando muito e matando muita iniciativa. E até um ponto interessante aqui, eu considero o advogado empreendedor. A gente sabe que a advocacia não é atividade empresária nos termos do Código Civil, mas o advogado não deixa de ser um empreendedor. E a gente passa pelas dificuldades, a gente tem as mesmas dores dessas pessoas. E a advocacia no direito empresarial é muito isso, a gente conseguir ter empatia pela dor do empreendedor que sofre, né, e tem problemas, e tem dificuldades, e tem a falta de conhecimento ainda, que muitas vezes essa parte a gente pelo menos não tem. A gente sabe ter um direcionamento tributário, um direcionamento empresarial, contratual e se resguardar melhor. Bem legal, bem legal. Depois a gente pode falar um pouquinho mais até sobre marketing jurídico, mas um ponto que você falou aí que me chama bastante atenção é que assim, tem muito advogado que não se sente confortável, inclusive, em estar lá aparecendo, fazendo stories, como faz o próprio Fernando. Tem caras que nasceram para isso. Né? Tem cara que é descoladão, ele faz com tranquilidade e tal. Eu também não gosto, no meu pessoal não faço. Né? Na empresa a gente acaba fazendo, enfim, participa. Mas o que é interessante assim, é que você fala assim, cara, tem que ter constância. Se você não vai fazer isso no online, faça o seu marketing jurídico offline. Né? Então você foi lá, participou dos eventos, você faz de alguma forma construir capilaridade, né? Você consegue de alguma forma captar. É quase a figura do comercial dentro do escritório, né? Mais ou menos essa lógica. Cara, é entregar valor de um jeito ou de outro, né? Você tem que fazer você pode entregar por meio de um artigo, ou por meio de uma consultoria grátis, por meio de relacionamento, você está entregando valor pro cara, né? Uhum. Agora deixa eu conectar isso com uma pergunta aqui, porque ainda a gente falando em áreas do direito mais bem remuneradas, a dúvida do advogado está sempre naquilo, né? Tipo, onde é que eu ganho dinheiro? Então, eu vou conectar a pergunta da seguinte forma. Você hoje tem um equilíbrio em termos de carteira do teu escritório, por exemplo, que eu vi que vocês atuam em algumas áreas diferentes. Né? Algumas não se correlacionam de maneira tão direta, certo? Tem contratual, tem startup e tal. O que você pode contar assim, sobre equilíbrio de carteira ou da tua visão assim como negócio de um escritório? Você fala assim, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Metade do teu tempo direcione para contrato, porque paga na frente. Né? Você falou aqui do extra, né? Do extrajudicial, enfim. E aí, ou não, metade da carteira direciona aqui para startup, negócios mensais, recorrentes. Onde é que está o equilíbrio, a tua visão? Tá? Não precisa contar do escritório assim, mas a tua visão estratégica de uma composição de carteira. A minha visão estratégica, eu acho que eu posso resumir da seguinte forma. Cresça com consistência. Cresça, não dê um passo maior que a perna. O que a gente vê hoje, principalmente essa geração de Instagram, a gente vê muita
aquele fake it until you make it. Eu nunca fui dessa tese, eu nunca acreditei nisso. E tem gente que se deu bem com isso, tem gente que pega um serviço jurídico, não sabe executar e vai aprender no meio do caminho. É claro, todo mundo já passou por isso em certa medida, mas eu acho que tudo tem limites. Todo mundo já contratou um advogado, assim. Também. No momento da vida. Eu sou especialista, né? Em direito ambiental. Ele adora e assim, tá fazendo umas 2 vezes. Como operador do direito, a gente nunca vai ter todas as respostas. A gente tem que buscar algumas respostas, mas a gente tem que pelo menos conhecer o caminho para conseguir essas respostas no menor tempo e com a maior efetividade possível. Legal. Então, e isso para mim é crescer com consistência, com consciência, né? Crescer de forma consciente. Então, se você tem... Não, desculpa, eu ia te cortar. Eu ia falar só que realmente, assim, eu comecei a dar muito mais valor para os especialistas depois de um tempo. Isso que o Gui falou é brincadeira, mas eu comecei a ter contato com pessoas mais sênior, com advogados, né? Mais sênior que eram especialistas naquele assunto e, cara, retorna várias vezes aquele investimento. Que às vezes o cliente também não dá valor pro cara que cobra mais caro por ser especialista. Ele acha, cara, não é tão complexo assim. Acho que um advogado, o cara já é advogado, ele tem que assumir um problema. Mas o cara que é especialista, ele sempre vai conseguir entregar mais valor mais rápido, né? Ô, Danton, deixa eu te fazer uma pergunta conectando ao LGPD, que acho que é uma das últimas aqui desse bloco. O LGPD teve um determinado momento aqui, né, no direito, que ele virou tipo a bala de prata. Você tem uma noção, assim, pessoas que nem atuavam. Nossa, cara, o LGPD vai mudar tudo, o negócio vai pegar e é uma oportunidade para ganhar dinheiro e tal. Então eu vi muita gente, inclusive batendo aqui na Triminder, a gente recebe muitos advogados, esperando muito resultado. Pergunta a você, que está no direito digital, que está totalmente relacionado, proteção de dados, enfim. Cara, já aconteceu aquilo que a gente esperava? Como é que foi essa questão da expectativa versus o mercado? O mercado está contratando? Como é que está essa velocidade do negócio realmente se tornar um bom negócio para os advogados? Porque as empresas que a gente conversou, os escritórios, cobram caro, né, para se construir a LGPD, né? Você tem os dois extremos ali. Tem escritórios que cobram uma baita de uma grana que... Assim, 40, corresponde 50, 60 geralmente reais, até mesmo a estrutura do escritório, enfim, né, o contexto todo. E alguns que estão cobrando valor irrisório. Então, existe um gap totalmente... Mentoria de LGPD. Mas conta um pouquinho, você que é especialista nisso. Esse gap existe porque... Eu sei, não estou falando mal de ninguém, mas a gente identifica essa tendência no mercado. As pessoas não sabem o escopo do serviço, não sabem o trabalho que dá executar o serviço. E existe essa tônica aí do fake it until you make it, né? Eu acho que isso está bem presente no mercado porque é uma novidade. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que você já perguntou algumas vezes e eu acabei desvirtuando aqui. Mas a minha atuação com proteção de dados, ela iniciou em startups, porque eu trabalhei muitos anos com uma startup que lidava com Big Data. E a preocupação maior deles era Europa, né? Já em 2016, 2017. Então, porque já tinha rumores, já tinha uma norma lá e já tinha rumores sobre o GDPR, que já tinha sido aprovado, mas não tinha entrado em vigor ainda. Então, a gente teve que traçar toda uma estratégia para eles se precaverem com o público europeu. E daí a gente começou a internalizar isso no Brasil, né? Então, aí que está o elo da coisa. Startups, proteção de dados, direito digital. Foi aí que eu entrei nesse mundo, né? E daí a gente vê que surgiram de lá para cá teve um boom. É uma área que chama muita atenção, né? Porque ela parece fácil. Mas eu sempre trago essa metáfora do iceberg, né? Quem enxerga a proteção de dados de uma forma um tanto quanto simplista, assim como você pode fazer com qualquer outra área do direito do consumidor. Direito do consumidor não é fácil. As pessoas acham que é fácil porque elas não conhecem de forma aprofundada. Acho né? que é fácil porque elas são consumidores. Porque falta esse quesito do especialista. Quem é especialista em direito do consumidor, nossa, meu amigo, dá uma aula aqui pra gente de qualquer tema que a gente considera simplório. E a mesma coisa acontece com proteção de dados. Eu vi esses dias um site maravilhoso de um escritório, agora não vou lembrar aqui, mas ele é especialista só em indenizações. Então, cara, assim, top, até o site dos caras, assim, indenizações de tudo que você imaginar, sabe, incluindo a parte, né, de consumidor e tal. E aí ele cita exatamente, olha, isso aqui que geralmente tem um problema, é isso aqui que você pode ter em termos de resultado, é isso aqui que a empresa deve em termos de satisfação para você e tal. Cara, sensacional, é bem isso que você falou.
Não é simples assim quanto Sempre parece. dá para aprofundar, né? E deixar mais... Não, assim, sensacional. Vou lembrar o escritório, vou buscar para poder referenciar aqui. Bem bacana. Bom. Mas e aí, no final das contas, Antônio, desculpa, te cortei aqui, o LGPD, o que a gente pode esperar? Sim. E a crítica não é em você querer se especializar numa nova área. A crítica é você fazer isso de forma honesta, né? E realmente se especializar. Então, assim, sobre valores, é óbvio que a Lei Geral de Proteção de Dados é um grande nicho do direito hoje, porque veio uma regulamentação que não existia até então e todo mundo precisa se adequar. Então, você tem muito cliente aí disponível no mercado. É um oceano azul, mas que já está começando a ficar menos azul por conta de grandes escritórios que têm uma capilaridade muito grande e tem mão de obra para executar N projetos ao mesmo tempo, né? E alguns ditos especialistas que acabam tumultuando também. E só uma pergunta ainda sobre isso para finalizar. O marco legal das startups, você viu que gerou oportunidades para os advogados? É diferente, nova? Ou ele só veio mais para chancelar coisas que já eram praticadas, né? Tem algumas questões ali novas, o investidor anjo, proteções, mais separação, né? Mas do ponto de vista do advogado, você vê oportunidades diferentes agora com o marco legal, que ainda não foi sancionado, eu acho, né? Mas já foi aprovado na Câmara? Foi sancionado. Foi sancionado já? Foi. Ah, legal. Foi. E, assim, eu vejo oportunidades porque toda vez que vem uma nova norma, isso chama a atenção da mídia, isso vem a conhecimento do público. Então, é claro, quem está num contexto de startup e leva a atividade a sério, sabe que vai precisar em algum momento de algum bom contrato, sabe que vai precisar captar recursos, né? E para isso você vai precisar provavelmente de um advogado para conseguir trazer esse recurso para dentro de casa. Então, eu acho que pelo ponto de vista da publicidade que o ecossistema ganha como um todo e que esses instrumentos jurídicos que estão inclusive mencionados no marco legal também ganham de repercussão, eu acho que isso gera oportunidade sim para a advocacia. Muito bom, Danton, muito legal, cara. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar de outros 2 conteúdos que eu vou te recomendar que fazem muito sucesso aqui. Mas antes disso, não esquece, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua dúvida, a sua sugestão, ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que a gente trouxer conteúdos como esse. Os 2 vídeos que eu recomendo, o primeiro deles a gente fala sobre Growth Marketing. Growth Marketing é uma definição de estratégias diferentes, aplicadas também ao marketing jurídico. Tá muito legal esse vídeo. E o segundo é sobre quanto ganha um advogado. Olha que bacana, um assunto bastante polêmico. Esse advogado ajuda a gente a discorrer sobre as diferentes áreas de atuação dentro do direito e as diferentes formas e os níveis que os advogados têm dentro do escritório. É muito legal esses conteúdos. Dá uma olhada neles, depois me diga o que você achou de cada um deles. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.